Nesse vídeo vou estar falando de algumas dicas que você pode seguir para viver bem melhor. Temos que fazer coisas que vão além de nossas habilidades. Essa é a dica número 1. Pessoas que nunca alcançam a grandeza é porque vivem apenas por suas habilidades. Paulo disse: "Trabalhei mais do que todos, mas não eu, mas a graça que vive em mim." Nossas habilidades são limitadas, mas as de Deus não são. Uma vez que todos nós podemos acessar o céu a hora que quisermos, então podemos trazer tudo o que precisamos para a nossa vida. Dica número 2. Viva pelo amor. O único poder que é seguro é aquele que é controlado pelo amor. Jesus tinha todo o poder para destruir qualquer que o tivesse como inimigo, mas mesmo na cruz, ele pediu ao Pai para que perdoasse essas pessoas. Ele nem usava esse poder para impressionar outras pessoas, mas usou para demonstrar amor, misericórdia e bondade. No final do dia, mesmo diante de várias conquistas, se você não amou, você é fracassado. Quando temos que tomar algumas decisões difíceis, se temos o amor como valor núcleo, será muito mais fácil de decidir. Cientistas já comprovaram que quando gostamos de estar perto de alguém, nosso cérebro libera algumas substâncias que nos fazem felizes. Pensa, se andamos no amor, qualquer lugar que estivermos, essa substância será liberada e pessoas vão ser tocadas por isso. Mas não podemos viver esse amor como o mundo define, mas estudar como Jesus ama. Outra dica: sempre levante suas velas. Se o vento das adversidades soprar contra você, levante suas velas e veleja para um propósito mais alto. Como um cristão quer ser chamado de cristão se não tem atitudes diferentes do mundo diante das adversidades? Você não precisa aceitar suas circunstâncias, mas use-as para ser criativo. Nós fizemos coisas erradas às vezes, que nos metem em más circunstâncias, então saibamos usar isso para crescer. Quando coisas ruins acontecem, então você começa a sorrir, e até é taxado de louco por estar rindo diante de problemas. Mas isso é só para quem estabelece essa filosofia como valor núcleo. A maior parte do tempo do ministério de Paulo, ele passou na prisão. E olha quantas cartas incríveis ele escreveu. Ele chegou a dizer: "Sou prisioneiro do Senhor", ou seja, para ele não era prisioneiro de homens, mas do Senhor. Há um ensino sobre carregar a sua cruz. No entendimento desse ensino, é que todos temos uma cruz para carregar, que temos que suportar e assim passamos a vida. Mas se entendermos nesse ponto de vista, vamos ser pessoas deprimidas, frustradas, porque dificilmente alguém está contente em ficar carregando a cruz, porque chega um ponto que ninguém consegue carregar sozinho. Então temos que pegar essa cruz e, ao invés de carregar, fazer com que esta produza frutos, ou seja, não carregue seus problemas, mas use para que dê frutos. Comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo, é muito importante ter o seu feedback. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe, assim você está nos ajudando para que esse vídeo chegue a mais pessoas e venha transformar a vida delas. Um grande abraço!